Poucas coisas revelam tanto uma pessoa quanto a forma como ela reage quando é desrespeitada. Porque qualquer um consegue parecer calmo quando tudo está dando certo, mas basta uma crítica, um comentário arrogante, uma provocação, e de repente alguém aperta um botão invisível dentro de você. Sua voz muda. Seu coração acelera, sua mente começa a procurar uma resposta. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas perde. Não porque não tinha razão, mas porque entregou o controle. Hoje você vai entender por que algumas pessoas conseguem manter a postura mesmo diante de insultos. E como desenvolver esse mesmo poder. Existe uma crença muito comum, a ideia de que responder imediatamente demonstra força, mas observe as pessoas mais respeitadas que você conhece. Elas raramente são as mais reativas, elas não sentem necessidade de vencer toda a discussão, não sentem necessidade de responder cada provocação. E isso acontece porque entenderam algo que a maioria nunca aprende. Nem todo ataque merece uma defesa, nem toda provocação merece uma resposta, e nem toda opinião merece espaço dentro da sua mente. Quando alguém insulta você, normalmente existem duas possibilidades. Ou a pessoa quer provocar uma reação emocional, ou está tentando elevar a própria importância, diminuindo você. Em ambos os casos, existe um objetivo em comum: controlar sua atenção, controlar suas emoções, controlar sua resposta. E é por isso que perder a calma quase sempre favorece quem iniciou o conflito. Porque a partir do momento em que você reage impulsivamente, a conversa deixa de ser sobre o que foi dito e passa a ser sobre a sua reação. Uma das respostas mais poderosas para um insulto é o silêncio, mas não o silêncio da insegurança, não o silêncio de quem ficou sem palavras, o silêncio de quem não sente necessidade de provar nada. Existe uma diferença enorme. Pessoas inseguras ficam em silêncio porque travam. Pessoas fortes ficam em silêncio porque escolhem, e essa escolha muda completamente a dinâmica da situação, porque o agressor espera resistência, espera justificativas, espera emoção. Quando ele encontra calma, fica sem roteiro. Pense em quantas vezes você saiu de uma conversa arrependido, não porque ficou calado, mas porque falou demais, porque tentou explicar, porque tentou convencer, porque tentou defender uma imagem. Muitas vezes o respeito não é perdido quando você deixa de responder. Ele é perdido quando você demonstra que precisa desesperadamente da aprovação da outra pessoa. E isso vale para amigos, relacionamentos, família e ambiente profissional. Existe uma pergunta extremamente simples que desmonta muitos ataques. Quando alguém faz um comentário desrespeitoso, em vez de se defender imediatamente, pergunte: por que você acha isso? Ou, o que faz você pensar dessa forma? Parece simples. Mas observe o que acontece. A pressão muda de lado. Agora a outra pessoa precisa explicar o próprio comportamento, precisa sustentar o que disse e muitas vezes descobre que nem ela mesma tinha pensado direito sobre aquilo. Outro erro comum é tentar convencer pessoas comprometidas com a própria arrogância. Algumas pessoas não estão buscando entendimento, estão buscando conflito, não querem aprender, não querem ouvir, não querem crescer, querem vencer. E você não vence alguém assim através de argumentos. Você vence recusando participar do jogo. Porque existem discussões que não podem ser vencidas, apenas abandonadas. E isso não significa aceitar desrespeito, significa escolher suas batalhas. Existe uma enorme diferença entre impor limites e entrar em guerra por qualquer coisa. Pessoas emocionalmente maduras entendem isso. Elas não ignoram tudo, mas também não transformam cada desconforto em um confronto. Elas observam, avaliam e agem de forma proporcional. Uma habilidade poderosa é separar o insulto da identidade, porque muitas vezes alguém critica você e sua mente interpreta aquilo como uma ameaça ao seu valor pessoal, mas uma opinião não define quem você é. Um comentário não define quem você é. Uma provocação não define quem você é. Quando você entende isso, o insulto perde grande parte da força, porque ele deixa de atingir sua identidade e passa a ser apenas uma opinião entre milhares. Existe uma razão pela qual algumas pessoas parecem impossíveis de provocar. Elas não dependem da validação externa para saber quem são. A autoestima delas não está nas mãos dos outros. Ela foi construída internamente. E quando sua identidade está sólida, você não sente necessidade de reagir a tudo. Você não entra em pânico diante de críticas. Você não tenta provar seu valor a cada 5 minutos. Você simplesmente continua caminhando. Agora pense no contrário. Imagine alguém que precisa ser aprovado o tempo inteiro. Qualquer crítica machuca. Qualquer rejeição abala. Qualquer comentário negativo vira uma crise. Não porque o insulto foi forte, mas porque a identidade é frágil. E essa talvez seja uma das maiores lições deste vídeo. A melhor resposta para muitos insultos não é uma frase inteligente, é uma autoestima forte.
Também existe algo que poucas pessoas percebem. Muitas vezes o insulto fala mais sobre quem o faz do que sobre quem o recebe. Pessoas frustradas espalham frustração. Pessoas amargas espalham amargura. Pessoas inseguras tentam diminuir os outros para se sentirem maiores. Isso não justifica o comportamento delas, mas ajuda você a não absorver tudo como verdade. Porque nem toda crítica merece ser carregada. Talvez o verdadeiro objetivo não seja aprender a responder insultos. Talvez o objetivo seja chegar ao ponto em que menos insultos conseguem atingir você. Porque existe uma liberdade enorme quando você para de viver tentando proteger a própria imagem. Quando para de lutar para parecer perfeito. Quando aceita que algumas pessoas não vão gostar de você. Não importa o que faça, e tudo bem. No fim das contas, a resposta mais inteligente nem sempre é a mais rápida, nem a mais dura, nem a mais impressionante. A resposta mais inteligente é aquela que preserva seu controle emocional. Porque quando alguém consegue controlar suas emoções, controla você. E quando você mantém a calma, mantém o poder. Lembre-se, nem todo ataque merece sua energia, nem toda provocação merece sua atenção, e nem toda batalha merece ser lutada. Porque respeito verdadeiro não nasce da capacidade de vencer discussões, nasce da capacidade de permanecer firme quando os outros perdem o controle. E se esse vídeo fez sentido pra você, o próximo passo é aprender algo que está diretamente ligado a isso. Porque muitas pessoas sabem que estão sendo desrespeitadas, mas ainda assim não conseguem impor limites, não conseguem dizer não. Não conseguem se posicionar. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo vídeo. A arte de dizer não, como definir limites sem se sentir culpado. Porque às vezes a palavra mais difícil de dizer é justamente aquela que protege sua paz. Deixa seu like, se inscreva no canal e olhe esse vídeo que está aparecendo na tela.